Olá, colegas do grupo da Prova do Mérito. Pessoal, vamos lá. Vou fazer uma demonstraçãozinha do curso do professor Vinícius para a Prova do Mérito do PEB 1 e também do PEB 2, tá? Eu estou aqui logado agora aqui na plataforma. Eu vou deixar rolar aqui uns 10, 12, 13 minutos para vocês avaliarem. Essa aqui é a plataforma onde já estou logado e eu vou mostrar para vocês como que funciona, tá? Logo abaixo, quando você entrar, você tem aqui os módulos na parte lateral. Eu vou fechar aqui, ó, para vocês verem, tá? São os módulos, conhecimentos gerais, legislação. Aqui tem os autores, ó, conhecimentos gerais, livros, tá? Os autores, é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Toda vez que você assistir uma aula, você dá um clique para ficar como assistida, tá? Ó, concluída. Aí você vai se organizando. Eu vou soltar o vídeo e vocês vão assistir, tá? Eu vou falar pouco aqui, vou soltar o vídeo, vocês vão assistir aí uns 10 minutos, vocês vão fazer uma avaliação, depois eu dou uma pausa e finalizo com vocês. Esse aqui é o cursinho do professor Vinícius, PEB 1, PEB 2. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aí abaixo os dois links, tá? Do curso do PEB 1, PEB 2 para você adquirir agora e já começar a estudar, tá bom? Então vamos lá. Vou deixar na tela cheia, tá? Pessoal, tudo bem? Maravilha. A gente vai estudar aqui, ó, o livro Aula Nota 10, versão 2.0. Só que essa versão aqui, eu deixei aí com os principais pontos do material para você. E vou, nas videoaulas, no material das videoaulas, a gente vai trabalhar isso que está no meu Kindle aqui, que é a versão 3.0. Nós tivemos algumas mudanças na versão 3.0 com relação à versão 2.0. Então eu vou trabalhar as duas, porque a prova pode cobrar conteúdos das duas. Tudo bem? Então, videoaula, versão 3.0, que é atual, e você ainda tem complemento no seu material aí, o material que você vai baixar com conteúdos da versão 2.0. Esse é um livro riquíssimo, extremamente interessante, importante, e que sim vai aparecer na sua prova. Então, vamos estudar. Bom, para nós começarmos, está aqui, aula nota 10, versão 3.0, 63 técnicas para melhorar a gestão de sala de aula. Qual que é o nosso ponto de partida? A arte de usar técnicas. Técnicas e não estratégias. Isso aqui é muito importante. Aliás, no material aí, quando você estiver estudando a versão 2.0, tem alguns aspectos introdutórios. De onde que sai essa ideia das técnicas? Para que o professor possa lecionar com mais qualidade. Sai justamente de exemplos, de grandes exemplos que foram observados, de professores que foram observados pelo autor, pelo Doug Lemon. E ele diz o seguinte: existem escolas que são escolas fora da curva, são escolas que trabalham com público difícil, com alunos com dificuldade, etc., mas conseguem fazer esses alunos aprenderem, conseguem ter ritmos de trabalho, de aprendizagem extremamente interessantes, resultados interessantes. São as uncommon schools, ou seja, são as escolas que não são comuns, elas trabalham de uma forma diferente. Então, todas as técnicas trabalhadas são baseadas no trabalho desses professores que estão nas uncommon schools, ok? Então, vejamos aqui, ó. Nesse caso da versão 3.0, ele vai dizer: nós estamos falando de técnicas e não de estratégias. Estratégia é uma abordagem generalizada que informa decisões, enquanto que a técnica é uma coisa que você diz ou faz de uma maneira específica. Então, quando o professor, por exemplo, coloca os alunos para discutir sobre um tema e faz aquilo de uma maneira específica, ele não está utilizando uma estratégia de sala de aula, ele está utilizando uma técnica. Ele está fazendo os alunos conversarem sobre um conteúdo dentro de um determinado horário, promovendo participação e formação crítica dos alunos, etc., mas utilizando-se de uma técnica. Então, esse livro ele não fala de estratégias, ele fala de técnicas que o professor vai utilizar com os alunos em sala de aula, e isso já é importante para a sua prova. Técnicas indicadas no livro nem sempre são inovadoras, esse é um ponto importante. Então, o livro está preocupado apenas com técnicas inovadoras, com algo que não aparece nas escolas. Não, muitas vezes nós vamos ver técnicas que são simples, técnicas que são até tradicionais, mas que são extremamente eficientes e precisam ser utilizadas pelos professores. Então, nem sempre acompanham a marcha da teoria educacional, inclusive. Essas técnicas, às vezes você pode pensar assim: nós vamos o tempo todo ouvir falar de Piaget, de Vygotsky nesse livro. Não tem nada disso. Okay? Então, o livro vai trazer técnicas com base nos trabalhos dos professores dessas escolas que são pesquisadas. Mas não fica seguindo a teoria educacional. Às vezes, nós vamos ver assim: mas isso, por exemplo, não condiz com uma prática construtivista, porque o livro não vai falar de construtivismo. Muitas vezes a técnica não condiz mesmo, mas a técnica é boa, ela deve ser utilizada pelo professor. Ferramentas apresentadas tornam os professores independentes. Então, o ponto importante é esse. E mais, a partir das técnicas, o professor vai criar na sala de aula uma cultura com os alunos, fazendo com que os alunos tenham cada vez mais autonomia e poder de decisão nas atividades que eles vão fazendo. Então, a utilização das técnicas leva a algo maior, que é a construção de uma cultura dentro de sala de aula. A pedra angular, o ponto-chave aí de todas as técnicas, do trabalho, etc., os vídeos chamados pedra angular. Então, o livro ele cita uma série de vídeos que você pode assistir e ver como que a técnica foi utilizada pelo professor. Então, os vídeos chamados Pedra Angular mostram como uma seleção de professores verdadeiramente excepcionais, são professores fora da curva mesmo, usam e combinam técnicas durante um arco de tempo prolongado na sua aula. Vejam que durante o tempo todo, a ideia não é utilizar uma técnica na aula de forma isolada, uma técnica de vez em quando. É em todas as aulas utilizar técnicas no plural. Então, o professor o tempo todo está utilizando as diversas técnicas nas suas aulas.
E essa pedra angular busca, na verdade, o quê? Um equilíbrio. Tá? Um equilíbrio. Por quê? Porque o professor não vai usar uma única técnica com um foco muito acentuado. Ele vai utilizar várias técnicas dentro do tempo que ele tem disponível e sempre de olho nos objetivos a serem alcançados. Então a pedra angular diz respeito à busca por um equilíbrio entre utilização de técnicas, garantia de qualidade na sala de aula, alcance dos objetivos, etc. Mas um ponto fundamental é as técnicas não são utilizadas de maneira isolada, de vez em quando. Diversas técnicas são utilizadas todos os dias nas aulas. 5 temas: modelos mentais e execução intencional. O que esses 5 temas nos traz? Eles são a base, o alicerce do livro. Todas as técnicas giram em torno desses 5 grandes modelos, desse alicerce que nós temos aqui. Então, o ponto de partida é a ciência cognitiva. Mas vejam, apesar de nós termos aqui uma influência grande da ciência cognitiva, existem técnicas e práticas comentadas no livro que dizem respeito ao reforço positivo, por exemplo, que vem de práticas comportamentais do behaviorismo. Então esse livro ele não é um livro de aplicação exclusiva da ciência cognitiva. Ele tem a ciência cognitiva como ponto de partida, no caso o cognitivismo, porque ciência cognitiva diz respeito a como o sujeito aprende, aí nós temos diversos campos. Existe sim uma aproximação do cognitivismo, mas em alguns momentos a gente vai ver práticas, por exemplo, do behaviorismo, fundamentos behavioristas. Então a ciência cognitiva tem um forte modelo mental, é essencial, ou seja, ter uma concepção clara de como devem ser os elementos de uma lição de sucesso. E óbvio que o professor está procurando é a aprendizagem. Então o professor ele tem que saber usar as diversas técnicas com flexibilidade, porque ele tem alunos diferentes e ele quer que todos os alunos aprendam. Então vejam, concepção clara de como devem ser os elementos de uma lição de sucesso, isso tem a ver com a ideia de flexibilidade na hora de utilizar as técnicas e realizar o seu trabalho com os alunos. Quais são os modelos? Primeiro, entender a estrutura cognitiva humana significa construir memória de longo prazo e mobilizar a memória de trabalho. Já vamos falar disso. Hábitos aceleram a aprendizagem. Então vejam que quando nós temos ali as técnicas, elas devem ser aplicadas, utilizadas de forma consciente todos os dias, porque elas levam à construção de hábitos dentro de uma rotina. Aquilo ao que os alunos prestam atenção é o que irão aprender. Então, aqui nós temos foco na construção de memória a longo prazo. Ponto importantíssimo do livro. Aqui, a importância de construção de hábitos. Aqui nós estamos focando que a atenção. Quem não está atento não aprende. Um ponto fundamental é a motivação e ensinar bem a construir relações. Como eu falei anteriormente, esse é o alicerce. Esses 5 pontos é o alicerce do livro e das técnicas. Bem? Vamos lá. A partir de agora a gente começa um estudo muito complexo desse livro com apresentação, introdução e mais 12 capítulos. Veja lá, princípio 1. Entender a estrutura cognitiva humana significa construir memória de longo prazo e mobilizar a memória de trabalho. Aqui nós temos uma diferença entre memória de longo prazo e memória de trabalho. O que é a memória de trabalho? É o meio pelo qual interagimos conscientemente com o mundo. Só que ela possui limites. Então eu falo assim para você, o seguinte, anota aí para mim 2 números de telefone, de fulano e de ciclano. Na hora que você chegar na tua casa, você liga para essas 2 pessoas. De repente você fala, não vou anotar não, porque eu memorizo. Você memoriza por 20 minutos, por 10 minutos. Na hora que chegar na tua casa, se você não anotou, as chances de ter esquecido já esses 2 números, elas são enormes. Por quê? Porque a memória de trabalho, ela está lidando com muitas outras coisas. Ela está lidando com muitas outras informações que estão aparecendo enquanto você está vivendo o seu dia a dia, não é? Então, se você não anotar, não tomar nota ou não aprender de forma que a informação seja levada para a sua memória de longo prazo, você vai perder a informação. Nós não podemos, então, sobrecarregar a memória de trabalho. Em diversos momentos do livro, o autor vai nos dar técnicas para ajudar tanto o professor quanto os alunos não sobrecarregarem a memória de trabalho para que eles possam trabalhar, então, com qualidade. Vejam que a memória de trabalho possui, então, limites. Quando sobrecarregado, os alunos percebem e se lembram menos. Então, se eu sobrecarregar a memória de trabalho, os alunos vão, inclusive, aprender menos. Okay? O que acontece? Quanto mais alta, mais sobrecarregada é a memória de trabalho, menor é a percepção que o sujeito tem da realidade. Ok? A pessoa que está, por exemplo, aprendendo a dirigir, toda a memória de trabalho, como ela não automatizou aquilo, como ela não jogou aquelas informações para a memória de longo prazo e não automatizou, toda a sua memória de trabalho está preocupada com embreagem, câmbio, etc., dar seta. Então essa pessoa não adianta você ficar contando uma história para ela que ela não vai perceber o que você está falando. Ela não vai ter nível de percepção adequado da realidade porque ela está extremamente preocupada com o que ela está fazendo naquele momento. E isso acontece com os nossos alunos também. Então eu acredito assim, que esse ponto, esse slide é um slide fortíssimo para ser cobrado no seu concurso. Memória de longo prazo. Por sua vez, essa memória é quase ilimitada. Vou até mudar a corzinha aqui para você se lembrar dela lá na sua prova. O que eu pego? Meu Deus do céu, um Unidunité roxo. Pronto. Então vejam aqui, é quase ilimitada. Quando bem desenvolvida, é a solução para as limitações da memória de trabalho. Quer dizer, se ela está bem desenvolvida, se ela carrega aprendizagens, esquemas mentais, automatismos, você libera a sua memória de trabalho. Porque muitas coisas que você faz estão utilizando informações e automatismos que já estão na memória de longo prazo. Se nosso conhecimento estiver bem estruturado e formos capazes de recuperá-lo, poderemos nos basear nele para informar nosso pensamento e fazer conexões. Olha que ponto importante. Para que você tenha esses conhecimentos na memória de longo prazo, eles devem estar bem estruturados. Aí sim, uma vez que eles estão bem estruturados, bem organizados,
você consegue recuperá-los e utilizá-los em situações específicas. Ter mais conhecimento na memória de longo prazo não dificulta aprender algo novo. Pelo contrário, facilita. Por que facilita? Porque se você tem muitos conhecimentos na memória de longo prazo, você tem muitas informações disponíveis, as quais você pode utilizar para aprender coisas novas, para compreender melhor coisas novas, para fazer novas relações. Então, quem tem muito conhecimento, muita informação na memória de longo prazo estruturada e organizada, tem mais facilidade para aprender mais coisas ainda. Lembrar-se de alguma coisa requer sucesso no armazenamento e sucesso no acionamento. Então, se eu sei muitas coisas, eu tenho que aprender de forma organizada. É como se fossem várias prateleiras numa biblioteca. Eu preciso de tal informação. Ela deve estar organizada para que você possa acioná-la também rapidamente. Queremos os cérebros jovens constantemente engajados e interessados. Esses cérebros jovens seriam os cérebros dos nossos alunos. Nós queremos esses cérebros sempre engajados e interessados. Mas nós não queremos esses cérebros sobrecarregados com mais do que podem manejar. Então o professor que se preocupa apenas em dar conteúdo para os alunos memorizarem, sem realizar atividades em que eles possam organizar essas informações, assimilá-las melhor e aprender significativamente, esse professor não está contribuindo para a verdadeira aprendizagem dos alunos. Ele está simplesmente enfiando informação na memória de curto prazo dos alunos de trabalho, e essa memória vai sobrecarregar. No outro dia os alunos não vão se lembrar mais de nada. No outro dia não, talvez na próxima hora já. Para os iniciantes, a instrução cuidadosamente guiada é muito mais efetiva. O que os alunos conseguem lembrar no final de uma aula não representa o que eles realmente sabem. Ao final da aula, eles podem ter informações frescas, mas isso não quer dizer que eles realmente tenham tido uma aprendizagem significativa. Quer dizer, isso não foi ainda levado para a memória de longo prazo. Outras atividades complementares, outros exercícios serão necessários, estudos ativos, etc., para a consolidação desse conhecimento. Então, esse slide, eu vou fazer uma postinha com você. Okay? Eu acho que vai ter informação desse slide lá na sua prova, beleza? Massa, Vinícius. Vamos lá, começando. Aliás, começando não, dando continuidade, né? Princípio 2. Hábitos aceleram a aprendizagem. Atividades cotidianas com que temos familiaridade, que podemos fazer sem ter que pensar antes, são mais fáceis de realizar. Vinícius, dá um exemplo? Lógico. Se o seu aluno já tem a leitura automatizada, o hábito de ler já construído e ler com fluência, ele vai conseguir perceber melhor outros aspectos mais complexos que são importantes para a sua aprendizagem e vai poder aprender coisas novas. Da mesma forma, se nós já temos hábitos consolidados em sala de aula, no que diz respeito a entrar, se organizar, realizar atividades iniciais, etc., isso também vai gerar mais possibilidades de aprendizagem, porque o aluno estará sempre focado naquilo que realmente importa. Ele não precisa ficar se preocupando com outros pontos mais comuns que já estão automatizados, que já se tornaram hábitos. Imagine, por exemplo, o aluno entra na sala e você fala, olha, eu quero que você faça uma primeira atividade sobre tal tema, está aqui a atividade. E o aluno tem que ficar se preocupando sobre, por exemplo, que caneta que ele vai usar, ele nem se organizou ainda, ele está arrumando a bolsa, procurando coisas, está enchendo a cabeça de... Pessoal, vamos lá, vou dar uma pausa, show de bola, o Vinícius, esse é o Vinícius, né, que todo mundo aí pergunta, né, do cursinho, a gente faz a divulgação dele. Essa aqui é a prova do mérito, é uma demonstração. Os links do PEB 1, PEB 2 estão abaixo aqui na descrição desse vídeo. E para finalizar, eu vou sair da tela cheia e vou mostrar para vocês algumas ferramentas. Para começar aqui em configurações, você que já tem o curso, que vai ter o curso, coloca na velocidade 1.5. Essa é a melhor. Vai um pouquinho mais rápido, você consegue entender e ganha tempo, tá? Esse vídeo aí, ó, assistimos mais da metade, vale a pena. E aí você deixa aqui na qualidade onde está, no alto, deixa 1.5. Logo abaixo aqui é colocado o material. Olha, tem a descrição da aula, que é sobre o autor Doug Lemov, aula nota 10, técnicas para melhorar a gestão da sala de aula. Esse é o autor cobrado lá no edital. Inclusive nós estamos trabalhando lá, simulado no grupo. E aqui você clica para ter os materiais, tá bom? Ó, tem um material que você vai poder baixar no seu computador. Faz aqui o download, joga numa pasta, acabou. As lâminas, os PDFs são seus e você pode guardar e estudar para um próximo concurso, tá? Já as aulas não tem como baixar, que elas são protegidas. Aqui ao lado tem os módulos. Olha que legal. Quando você assistir, você dá um clique dentro. Ó, aqui você vai se organizar. Assistiu a aula 1, aula 2. Só para lembrar que esses PDFs, eles só ficam sempre na primeira aula, tá? Eles vão abordar todo o módulo. Cada módulo aqui, ó, esse módulo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Módulo 4, 5, 6, sempre na primeira aula tem um PDF ou dois geral, tá? Sobre o módulo, não é em cada aula não, ele é geral. Tá bom, pessoal? Basicamente é isso. Eu fico por aqui. Essa é a demonstração de uma das aulas
para a prova do mérito. Lembrando aí que a prova é dia 26 agora de janeiro. Você que vai fazer a prova, dá um gás aqui, estude. Você que tem um curso, você que não tem, adquira. Esse curso vai ficar com você até julho de 2025, porque são várias provas, agora dia 26 de janeiro, depois fevereiro, março, abril, retroativa a 2018, 2019 até 2023, se eu não me engano. E se você estudar, de repente você consegue passar nessa. Se você não conseguir, você vai ter mais um mês ainda, se você tiver inscrito, para estar estudando. Em março, abril e assim sucessivamente. O bom é que o curso fica com você até julho e você vai poder estudar, rever quantas vezes você quiser. Lembrando que você pode ticar aqui, ó, você vai clicando aqui, pega um caderno, use um fone de ouvidos, tá? O fone ele vai deixar o som mais estéreo, mais claro, nada vai te atrapalhar e você vai seguir nos estudos, tá bom? E é isso. Na descrição aí vocês podem clicar e já fazer a matrícula do curso e mandar ver. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.